Nessa tarde linda e maravilhosa, nós queremos compartilhar com vocês mais um capítulo, uns versículos, da Palavra de Deus, trazendo para todos que estão ouvintes dessa rádio a reflexão da Palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos muito refletir sobre a Palavra de Deus, porque é o alimento que nós precisamos, é um alimento espiritual e ela serve como pão também, para que nos alimente fisicamente. A Palavra de Deus é uma receita que, se a gente pensar direito, nós podemos colocar na nossa vida e ela vai dar muito bem, porque ela cai bem em todos os momentos da nossa vida. Se você está triste, ela tem uma palavra para você. Se você está angustiado por alguma razão, se você perdeu alguém, a Bíblia tem a receita para isso. Mas se você está feliz, também, porque a felicidade vem de Deus. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias, que fala algo interessante de um homem, que era copeiro do rei. Ele estava num emprego bom no palácio, servindo ao rei. Mas um certo dia ele recebe uma notícia que lhe deixa muito triste. Então vamos ler a palavra para entendermos um pouco. Amém? No capítulo 2 de Neemias, do verso 1 em diante, ele fala assim: No mês de Nisa, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e loudei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que estás triste, ó teu rosto, se não estás doente? Tem tristeza do coração? Então temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me avises, que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então aqui Neemias, ele era um homem que estava num bom emprego, num lugar legal, no palácio, no meio da gente grande da sociedade, servindo o rei. E chegam certas pessoas lá da cidade, da onde ele morava, e lhe dá uma notícia triste. Diz para ele que a cidade está assolada, que o pessoal está em grande miséria, que o pessoal que sobrou estava morrendo de fome, ou seja, uma situação precária. Não tinha ninguém lá que estivesse fazendo nada pelo povo, o povo estava abandonado, sofrendo as consequências e não tinha ninguém para cuidar. Mas Neemias não queria nada só para ele. Ele estava no bem bom? Estava. Ele tinha o dele? Tinha. Mas ele pensou, foi orar ao Senhor, porque ele era temente a Deus, conhecia o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Ele sabia que se ele se calasse, algo pior aconteceria. Então ele vai orar ao Senhor, pedir instruções a Deus e vai à frente do rei. Quando ele vai servir ao rei, ele vai triste. Irmão, nesse momento é uma situação terrível, porque antigamente, se um copeiro do rei chegasse triste lá, ele poderia até morrer, perder a sua cabeça, porque ele estava ali para alegrar o rei, nas situações difíceis que o reinado apresentava. E ele apareceu lá triste, mas o rei gostava dele, e como ele já tinha orado, Deus abençoou para que o rei fosse benevolente para com ele. Então o rei pergunta para ele por que ele está triste. E aí ele começa a explicar aquela situação, que a cidade onde está o sepulcro dos seus pais, que já tinham morrido, estava assolada, o povo estava em grande miséria. Ele começou a comentar. E o rei perguntou: O que me pedes? E aí ele disse: Se eu achar graça diante de ti, que tu me envies à cidade onde está o sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Aí nós vamos pensar o seguinte: um copeiro para reedificar uma cidade, um copeiro para cuidar de um povo, para reinar numa cidade.
é uma situação complicada para entender, porque como é que um copeiro vai fazer um serviço tão grande de alguém que é um engenheiro, por exemplo? Ele se tornou um engenheiro daquela cidade, ele se tornou um engenheiro para cuidar daquele povo, um governante para aquele povo. E o rei concedeu a ele o pedido e ele foi à cidade do sepulcro dos seus pais. Ele pediu carta para o rei para quando ele passar pelas províncias, os governadores de lá serem com ele. E o rei deu essas cartas. E quando ele passava pelas províncias, que mostrava a carta, o pessoal liberava o material que ele ia precisar para a reedificação da cidade. E assim era mantimento, era tanto alimentos para o povo comer, vestir, calçar também, como madeira e outras pedras e um bando de outras coisas que ia precisar na construção da cidade. Não era uma tarefa fácil para um copeiro do rei, mas ele tinha um Deus que podia tudo. Ele cria num Deus que tinha poder para fazer tudo mais daquilo que ele imaginava, né? Deus ia colocando as ideias e ele chegou lá no local. Ele foi fazer o quê? Ele foi dar uma olhada na cidade para se inteirar do acontecimento, daquilo que estava se passando. Ele não falou nada com ninguém. Passou uns 2 ou 3 dias andando para olhar a cidade. E de repente ele pega e chama o povo para uma assembleia. Ele chama o povo para cultuar a Deus. Aí ele fala para o povo, explica a situação. E ele diz para o povo adorar o Senhor, buscar a presença de Deus, se arrepender dos seus malfeitos, pedir perdão pelos seus erros, que Deus ia reedificar a cidade através deles. E assim foi. Eles começaram, depois de orar, de buscar, de clamar, de pedir perdão. Aconteceu que eles, o povo, disseram que estava com Neemias. Eu vou te ajudar, vamos trabalhar. E eles começaram a trabalhar, botar os tijolos no muro, as pedras, reconstruir a cidade e cuidando do povo que não podia trabalhar, que estavam, né, necessitando de outras coisas, alimentos, por exemplo, e distribuição de alimentos, distribuição de roupa, de calçado para aquele povo. Então ele foi um instrumento na mão de Deus para cuidar daquela cidade. Quando a gente se coloca, não importa o tamanho que você seja, não importa se você é um engenheiro de grande porte ou um copeiro do rei. O importante é que você se colocar e buscar a orientação de Deus para fazer o serviço que Ele deseja que você faça. Porque Deus, Ele trabalha, mas Ele quer que nós, seres humanos, nos coloquemos na posição de fazer aquilo que Ele ordenar. Muitas das vezes nós perdemos, irmãos, porque nós não nos colocamos. Às vezes a gente tem medo de falar para uma pessoa, porque fulano é rico, fulano tem muita grana, fulano é estudado, fez várias faculdades, e a pessoa que nunca leu nada fica com medo de falar e dizer, não, eu não posso chegar lá e dizer que ele está errado. Quem disse que você não pode? Você pode, porque você viu, você observou, você entendeu que estava errado, que você precisava fazer algo. Então, quando a gente entende isso, não importa o tamanho, não importa o lugar onde você está. O importante é você se colocar e dizer, não, eu me coloco, eu vou fazer. Neemias, ele se colocou nessa posição para fazer a obra do Senhor. E ele foi bem-aventurado, porque Deus fez com que ele vencesse. Se levantou várias pessoas para tentar impedir a obra, para tentar impedir, para tentar destruir. Porque tinha gente que queria mesmo era o mal daquele povo, o mal daquela cidade. Levantaram calúnias, mas Neemias não se importou com isso. Ele continuou fazendo o trabalho dele. Porque o trabalho dele era importante. Cuidar de um povo. Levar o que aquele povo precisava. E quando a gente cuida do povo, irmão, a gente não cuida não é só de material, não é só material, não é só físico. A gente tem que cuidar em todas as áreas, em todos os sentidos. Aqui na cidade de Rosário, nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de pessoas que venham trabalhar na obra do Senhor, na obra na cidade, nos hospitais, nas escolas,
nos bairros, nas vizinhanças que estão precisando de trabalho. E dá trabalho para o povo, que é para o povo deixar de ir para fora, porque tem os pessoal de Rosário que estão indo embora para fora para trabalhar, porque dentro de Rosário não tem. Irmãos, isso não está certo. Porque Neemias, quando ele foi para lá, ele arrumou trabalho para o povo que estava com fome, que estava morrendo lá na cidade, ele arrumou trabalho para eles lá, dentro da cidade onde eles estavam. O pessoal estava vendo o fracasso, mas ele via o futuro, ele via a glória daquela cidade. Porque ele se colocou para fazer aquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Ele não se deixou levar pela aparência, nem pelo seu tamanho pequeno, pela sua estatura, pelo seu cargo de copeiro. Ele se colocou como homem de Deus para fazer a obra do Senhor. E agora nós vamos orar mais uma vez por essa cidade, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha tomar conta, Senhor, dessa cidade, porque Tu é o único rei, é o rei que reina no céu, na terra e em todos os lugares. Não há outro maior do que o Senhor, meu Pai, só existe Tu, que é o grande e soberano rei, o rei que pode todas as coisas, aquele que governa em todos os lugares, e aquele que abre o coração e a mente do povo para fazer e implantar o Teu desejo no coração da gente. Então nós Te pedimos nesta cidade, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a acampar os Teus anjos em volta desta cidade. Que o Senhor venha, Pai, fazer com que tudo aquilo que é contrário caia por terra, em nome do Senhor Jesus. E que a Tua palavra semeada, Senhor, nesses tempos, através dessa rádio, venha frutificar em corações que estão ouvindo, Pai, a Tua palavra. Que o Senhor venha usar, Senhor, essas pessoas que vêm estar dando, Senhor, a palavra. Que o Senhor venha reinar nesses corações, em nome do Senhor Jesus, trabalhando, Pai, para que eles possam fazer aquilo que Te apraz. Porque a Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas faz aquilo que é da Tua vontade. Por isso nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha cada dia, Pai, nos abençoar e fazer com que os eleitos desse ano, as pessoas que estão aí, Senhor, buscando um pleito, querendo, Senhor, governar essa cidade, que o Senhor possa abençoar, Senhor, em nome de Jesus, aquele que Tu escolheu para estar no posto. Em nome de Jesus, que nada saia do Teu controle, Senhor. Assim nós choramos e Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, que o Senhor venha abençoar as pessoas que trabalham aqui, que o Senhor abra os céus de Rosário, Senhor, sobre essa cidade, e que a Tua palavra, Senhor, venha cada dia abrir a mente do povo para fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus nós choramos e assim nós Te agradecemos. Amém.